Na indústria farmacêutica, você tem o que se chama patente. Uma patente da indústria farmacêutica dura 17 anos. Então, se eu descubro uma molécula hoje para uma determinada doença, eu, para patenteá-la, eu tenho que provar para o mundo que essa molécula não existe em lugar nenhum. Sabe como é que chama uma molécula que não existe em lugar nenhum no planeta? ET. Quando eu coloco a vitamina C na boca de alguém, o organismo dessa pessoa fala assim, isso é vitamina C, eu sei o que fazer com isso. Quando eu coloco um ET, o organismo dessa paciente, ou do paciente, fala assim, mas o que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. Aí cria uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com a outra droga, que vai criar uma série de efeitos colaterais, que vai ser tratado com outra droga. Então, na minha cabeça surgiu o seguinte, eu tenho dois tipos de farmácia. Eu tenho a farmácia dos homens e eu tenho a farmácia de Deus. Eu acho o seguinte, quando foi criado o mundo, as doenças são criadas. A solução para as doenças também são criadas. Senão seria uma sacanagem cósmica isso acontecer. Então, se existe uma doença, existe um modo de tratá-la. E não é necessariamente com ET. Então eu comecei a perceber que os ETs causam efeitos colaterais. E hoje existe uma coisa chamada polifarmácia. Você pega um indivíduo de 65 anos de idade, ele está tomando um remédio para pressão, uma para diabetes, outro uma para reumatismo, um para glaucoma do olho. Ele toma inúmeros remédios. E não existe organismo que aguente aquilo. E quando eu comecei nessa abordagem natural, eu era um cardiologista famoso, bem conhecido, mas eu era criticado, porque eu falava muito de nutrição e eu não era nutrólogo. Então eu fui para a Abrança, a Associação Brasileira de Nutrologia, virei nutrólogo, fiz a prova, fiz o teste, tudo certinho. O CRM permite você ter duas especialidades. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Então aí eu me aprofundei mais ainda no aspecto da nutrição. E hoje eu tenho gabarito de poder ter cursos de pós-graduação, provado pelo MEC, tudo certo, onde eu ensino a trabalhar com essa parte nutricional também, que foi esquecida. O senhor ensina os médicos hoje? Ensino os médicos hoje. Hoje a sua pós-graduação? A palavra remédio já diz, remedia. Remédio não cura nada, remédio remedia. Você vai tomar a vida inteira cronicamente. Você tem uma deficiência de um mineral, ou uma deficiência de uma vitamina, ou uma intoxicação por um metal tóxico, que isso é muito comum hoje. Eu tenho uma intoxicação por mercúrio, por chumbo, por cádmio, o que for. Bom, se eu não tirar aquela intoxicação de lá, e se eu tenho uma deficiência de um mineral, e esse remédio não está me dando suprindo essa deficiência, eu vou continuar com a doença. Se ele fosse inócuo do ponto de vista de efeito colateral, tudo bem. Só que ele vai causar uma sobrecarga no meu fígado, nos meus rins, no meu sistema como um todo. E vai gerar efeitos colaterais, que vai ser coberto por um outro remédio. E o médico, nós temos um hábito muito ruim. A gente não tira remédio de ninguém, a gente só acrescenta. Então, se você vai num especialista, ele te dá um remédio. Aquele remédio vai atuar num outro sistema, que você vai num outro especialista, que não vai tirar aquele, vai acrescentar outro. Cada vez que você vai num médico diferente, é acrescentado a você um remédio diferente. Mas ninguém tem coragem de tirar nada. Então chega no fim, uma pessoa com 65 anos de idade, ele toma 6, 7, 8 remédios diferentes por dia. E aí ele está intoxicado. Se você tem uma intoxicação e está doente, e eu faço uma desintoxicação desse produto que está te intoxicando, você cura. Entendeu? E essa intoxicação crônica pode ser um problema no dente, por exemplo. Você tem um canal maltratado, que está infeccionado. Aquilo é uma fonte de infecção 24 horas por dia. Você desenvolveu uma enxaqueca por causa desse canal maltratado. E aí, enquanto você não tratar aquilo ali, não vai resolver. Tudo mais vai ser remediar. No momento que você extrai aquele dente, tira aquela infecção, no dia seguinte a dor de cabeça não aparece mais. Então o que você fez? Você curou a dor de cabeça. Porque o médico tem um jargão muito defensivo. O médico, quando não sabe uma coisa, ele vira assim para o paciente. Isso aí não é científico. Isso é um jargão que é uma pena, porque o médico, o cliente hoje, o paciente, na hora ele mostra que não é verdade. Ele entra no Google acadêmico, digita lá e manda, doutor, e esses 11 mil artigos aqui? Eu escutei um médico dando uma entrevista, falando, foi perguntado para o médico,
por cardiologista. Existe alguma correlação entre deficiência de vitamina D3 e doença cardiovascular? Ele falou, não tem nada científico. Eu entrei no Google Acadêmico, tinha 11 mil artigos. Meu Deus. Você entendeu? Na hora. Pronto. É uma afirmação, mas gostaria da sua avaliação também. O conhecimento está muito contaminado pela indústria farmacêutica Totalmente contaminado. Inclusive a ciência está contaminada pela economia e pela política. Você quando lê um artigo científico hoje, se ele for patrocinado pela indústria farmacêutica, você tem que criar uma série de dúvidas. E como o médico não é especialista em estatística, ele é muito enganado com os resultados, né? Então você imagina o seguinte, eu tenho 1000 pacientes que receberam remédio, eu tenho 1000 pacientes que não receberam. No final de 5 anos, aqueles 1000 que receberam, morreu 1. No que não recebeu, morreram 2. Você vai dizer assim, reduziu 50%. Não, reduziu 1 em 1000. 1 em 1000. 0,1%. Eu tenho que tratar 1000 pacientes para salvar 1. Isso não é 50% de redução. Isso é o chamado risco relativo. E isso é permitido colocar na revista, por incrível que pareça. Então, se eu trato 1000 para salvar 1, eu te pergunto, e os 999 que eu não estou ajudando? Que estão pagando, que o governo está pagando, que tem efeito colateral, e etc. E aí, como é que fica? Mas o médico vai dizer para você, não, é 50% de redução. Esse risco relativo, é difícil de acreditar, é permitido ser colocado nas publicações. Então nós todos os médicos estão sendo enganados com os efeitos terapêuticos dos remédios. Eles são altamente exagerados. Mas o que a indústria farmacêutica fez? Ela, com os órgãos de fiscalização, ela disse assim, ó, nós precisamos de 3.000 pacientes. Agora eu te pergunto, eu vou fazer um estudo sobre paraquedas. Eu vou pular sem paraquedas e você vai pular de paraquedas. Nós vamos ver qual que é melhor. Quantos casos nós precisamos fazer? Um só. Não é verdade? Eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Não, se a coisa é boa, eu mostro num caso. Se uma pessoa tem intoxicação por chumbo, ela tem uma doença chamada saturnismo, que era muito comum em pintores, porque colocava o pincel na boca. E tá dor de cabeça, cefaleia, etc. e tal, contração muscular. Eu vou lá e faço um detox nessa pessoa do chumbo e ela sara, eu preciso de um caso. Por que eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verba envolvida? Porque tem verba envolvida. Entendi. Porque na faculdade de medicina, nós todos somos educados para remédio. O representante do laboratório vai nos dar amostra. Nós somos educados em só usar remédio. No momento que eu começo a usar produtos naturais, no momento que eu mudo a alimentação da pessoa, existe uma resistência muito grande por parte dos colegas. Eu vou completar 72 anos de idade, trabalho no mesmo esquema que eu trabalhava aos 25, não tenho doença nenhuma, porque eu acho que se eu for ensinar saúde, eu tenho que ser saudável, e eu faço aquilo que eu ensino, eu pratico o que eu ensino. Eu conheço um médico que nunca tomou um remédio. Eu falo, então você não pode receitar remédio. Se você não acredita em remédio para você, você não pode acreditar em remédio para os outros. Doutor, mas esse tipo de atuação, vamos falar assim dos benefícios, tudo bem, a gente se beneficia, né? Beneficia o paciente. Eu já me portando como médica, né? Mas o médico se beneficia o paciente, mas também compra muita briga, né, doutor? Compra, mas todo o pioneirismo gera briga. Você entendeu? Se você tem uma ideia diferente, quando a Terra era plana, alguém vem e fala que a Terra não é plana, que ela é redonda, cria-se uma polêmica enorme. A medicina, do jeito que eu vejo ela hoje praticada, a pergunta que eu faço é, nós devemos rir ou devemos chorar? Porque tem muita gente envenenada, na melhor das intenções dos médicos, dando um remédio que tem efeitos colaterais sérios, que estão tomando outros remédios por causa daquilo, entendeu? E infelizmente é o que acontece e é o que vai continuar acontecendo. Eu faço o meu trabalho, tá? Eu tenho provavelmente o melhor currículo médico do Brasil, não saí comparando, mas tenho, porque eu não encontro ninguém que tenha mais de 150 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas, está à disposição de qualquer um no meu site. Você pode entrar lá que tem trabalho por trabalho, fiz questão de colocar o trabalho per se lá, para ninguém falar que eu estou inventando.
Então, eu passei pelas melhores universidades do mundo, eu passei por Harvard, eu passei por Baylor College of Medicine, eu passei pela Thomas Jefferson, eu fui diretor médico da Merck, fui vice-presidente, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis, lecionei em 21, 22 países como professor convidado, né, em medicina, níveis altíssimos, dei aula até para doutorados, curso de doutorado nos Estados Unidos. Então eu tenho todo o conhecimento científico necessário. E você me conhece, sabe que eu estudo 8, 10 horas por dia, pô. Será que tudo isso eu estou estudando, estou nos livros errados, pô? Entendeu? Essa história de que não é científico, você não está fazendo o seu dever de casa, é só isso. Vai pesquisar que você vai ver.